É lógico que isso é a base, tá? Não é uma masterclass de vendas, não tem nada a ver, não vou vender nada, não vou oferecer nada. Já vou deixar isso bem claro, se essa é a sua preocupação. Aliás, eu não vejo problema nenhum em vender alguma coisa, todos nós temos que vender. O que eu quero, na verdade, é que você entenda de uma vez por todas o que eu vou explicar aqui. Isso vai te colocar numa situação onde você vai ter a base, o mapa, o caminho para se libertar do sofrimento, para se libertar da escassez, para se libertar da ansiedade. Lógico que a ansiedade tem várias causas, até em alguns casos a causa da ansiedade é biológica, bioquímica, mas a maioria da ansiedade é causada pelo pensamento. Então o que eu vou explicar aqui, poucas pessoas entendem no mundo, estou falando isso porque eu sei, poucas pessoas entendem isso no mundo e eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda isso. Por isso eu vou explicar bem devagar, eu vou explicar passo a passo, mas eu preciso que você preste atenção, que você ouça o que eu digo e não ouça para ver onde isso que eu vou te explicar vai se encaixar no conhecimento que você já tem, tá? Então essa é a única exigência é que você preste verdadeiramente atenção, porque a maioria de nós não sabe ouvir. Nós não sabemos ouvir, nós não sabemos escutar. Nós sempre estamos tentando pegar o que a outra pessoa fala, estamos sempre tentando encaixar isso no nosso modo de pensar. Aí não tem avanço, aí não tem progresso. Aí você depois diz que você tem obesidade mental, tá bom? Então se você ainda não chamou a sua galera, se você ainda não compartilhou essa live, é dando que se recebe. Se você está aqui, é porque isso é importante para você. Se isso é importante para você, também é importante para outras pessoas. E muitas vezes a gente pensa que a gente não tem nada para dar e por isso a gente não recebe. E às vezes, simplesmente compartilhar um ensinamento já é uma maneira de dar, talvez, a coisa mais importante que tem. Bom, então vamos lá. Eu vou ficar aqui sentado e vou falar 1h30, 2 horas com você. Olha que interessante. Eu vou estar falando e você vai estar ouvindo. E isso não parece muito interessante. Por que você ficaria 1h30, 2 horas sentado na frente do celular ouvindo alguém falar? Então isso não parece interessante, a menos que, preste atenção, a menos que algo em você reconheça a importância do que está sendo dito aqui. Então esse é o objetivo. Tentar reconhecer a importância do que eu vou dizer. E esse reconhecimento, ele precisa estar em você. Esse reconhecimento, você precisa reconhecer a importância do que eu vou falar aqui. E reconhecer, preste atenção, reconhecer a importância do que eu vou dizer aqui, o reconhecimento disso não tem nada a ver com quanto conhecimento você já tem acumulado ao longo da vida. Não tem nada a ver com a educação que você recebeu até hoje. Não importa se você tem faculdade, se você tem pós-graduação, se você tem doutorado, pós-doutorado, mestrado ou outros títulos. O que eu vou ensinar aqui não tem nada a ver com
esse tipo de faculdade mental. Por isso que eu vou ensinar aqui não é difícil, não é complexo. Isto está acessível a qualquer ser humano e não no futuro. Isso está acessível agora. Então, isso não tem a ver com a faculdade mental de acumular, de trazer mais conhecimento. Não é dessa faculdade, não tem nada errado com isso. Mas do que eu vou falar aqui é de uma outra faculdade que existe em nós humanos e que na maioria de nós, na maioria dos seres humanos do planeta, ainda está totalmente adormecida. E em alguns, um número cada vez mais crescente de humanos, de seres humanos, de pessoas, essa faculdade ela vem despertando. E eu quero compartilhar isso com você, porque, preste atenção, esse é o próximo estágio da evolução humana. Eu vou chamar isso de faculdade, mas na verdade do que nós estamos falando é de uma dimensão da consciência que está para além do seu condicionamento mental. Você hoje tem um estado de consciência, você hoje tem um grau de inteligência, você tem um grau de conhecimento, e é isso que você usa para lidar com o mundo. Mas existe uma faculdade de, não vou chamar de conhecimento, de consciência que está para além disso. E essa dimensão da consciência, ela é diferente da faculdade mental ordinária que existe no planeta. Isso parece uma coisa de outro mundo, introduzindo isso dessa forma. Mas eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Pense onde você está hoje. Em que cidade, em que casa você está hoje, dentro de uma casa ou em algum lugar dentro do planeta Terra. Agora, o motivo, a razão de você estar dentro do planeta Terra, você não consegue ver o planeta Terra. Porque você está imerso nele, você está perdido nele. Agora imagina que você fosse um astronauta e você saísse do planeta e você estivesse flutuando no espaço, e uma vez que você se separa desse planeta, do planeta Terra, uma vez que você sai dele, agora você tem uma visão do planeta Terra. Antes de sair do planeta Terra, antes dos seres humanos ir para o espaço, eles não tinham ideia de como era o planeta Terra. O que isso tem a ver? Hoje você vive imerso, assim como você está imerso dentro do planeta e você não consegue ver o planeta, você nem sabe onde você está em relação ao resto do planeta, você também está imerso na sua mente. E você não consegue ver nada fora da sua mente. O que nós estamos falando? Você vai sair da sua mente, assim como o astronauta sai do planeta Terra, e ele vai estar flutuando no espaço. Você vai desenvolver um estado de consciência onde você vai ver o movimento da sua mente, assim como o astronauta vê o movimento ou a dimensão, o formato do planeta Terra. Você vai se separar da sua mente. Então nós estamos falando aqui de um despertar. O que seria o despertar? É você sair
da sua mente e entender o que existe dentro da sua mente, entender quem você é verdadeiramente. E esse despertar, o que é o despertar? O despertar representa basicamente a separação entre a consciência e o pensamento. E por que isso é importante? Eu vou explicar isso rapidamente agora, para você ter uma visão geral, e depois nós vamos esmiuçar isso de uma maneira mais detalhada. Eu quero que você entenda isso de uma vez, por todas, tá? Então, para que você tenha em mente ao longo da aula, ao longo desse aulão, o que eu vou falar, eu preciso que você entenda o seguinte. Quando não existe separação entre pensamento e mente, você se torna o pensamento. Você se perde no pensamento, você se torna o pensamento. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso que você entenda. Assim como quando você está imerso no planeta Terra, você está aqui dentro, você não tem como incorporar o planeta. Se você quer incorporar, o que é incorporar? Se tornar maior do que ele, você tem que se separar dele. Dentro do planeta, você não consegue ver o planeta, entender o planeta. Você precisa se distanciar dele. Então, o que acontece? Quando não existe separação entre pensamento, a sua mente e a consciência, você se torna o pensamento. E qual o prejuízo disso? Sem a consciência, se você não consegue separar os dois, há apenas o movimento da sua mente, apenas o movimento do pensamento. E quando não há consciência, quando não há essa separação, o que acontece com você? Acontece que você passa a se identificar completamente com o movimento da mente. Quando você não consegue se separar do seu pensamento, você se perde nele. Você se torna o pensamento. E o que significa isso? Isso significa que você extrai a noção de eu, você extrai a ideia que você tem sobre si do pensamento e das suas posições mentais. O que é o pensamento? O que são as posições mentais? São as opiniões. São os seus pontos de vista. Em outras palavras, as opiniões que você tem, os pontos de vista que você tem, as opiniões das outras pessoas sobre você, os pontos de vista das outras pessoas sobre você, se tornam a sua identidade, se tornam quem você é. E isso tem um nome. Isso é inconsciência. Você se torna uma pessoa inconsciente. Inconsciente do quê? Inconsciente de quem você verdadeiramente é. Por quê? Porque você se identifica com as opiniões, você se identifica com as vivências, você se identifica com as percepções que você tem sobre o mundo. E isso acontece com muitas pessoas. As opiniões delas se tornam uma posição mental. As opiniões e a identidade delas se tornam uma coisa só. E por que isso é um caos? Por que isso representa uma coisa caótica na sua vida? Porque imagina, se você é as suas opiniões, você tem opiniões sobre você, você tem pontos de vista sobre você. E quando você se torna essas opiniões, e quando você se torna esses pontos de vista,
quando isso acontece, qualquer pessoa que questione ou que contrarie as suas opiniões ou as suas posições mentais, os seus pontos de vista, não é somente alguém que tem uma opinião diferente da sua, mas é alguém que está atacando a tua noção de eu, a tua identidade. Por isso que quando a gente se identifica com o pensamento, quando a gente não tem essa separação entre consciência e pensamento, a gente vive buscando validação, a gente precisa desesperadamente de confirmação, de validação, a gente precisa o tempo todo que as outras pessoas nos deem certeza de quem nós somos. E quando nós precisamos disso, quando nós precisamos que as pessoas nos deem certeza de quem nós somos, nós nos tornamos mendigos. Nós passamos o tempo inteiro mendigando essa validação. E o que você faz? Você faz o quê? Quando uma pessoa tem uma opinião contrária a você. Você se sente atacado na sua identidade, na sua noção de eu. E você reage, você se defende, você contra-ataca a outra pessoa. Se ela diz que você é isso ou aquilo e você acha que você é bem o oposto, você precisa se defender. Você contra-ataca a outra pessoa, que provavelmente, essa outra pessoa, provavelmente, também é completamente identificada com a própria posição mental dela. E aí acontece o conflito. E o que acontece quando acontece o conflito? Nós nos distraímos. Toda a nossa energia vai para essa inutilidade, essa inoperância de defender uma coisa que nós não somos. E é assim que nascem os ressentimentos, é assim que nascem os inimigos. E a mesma coisa acontece coletivamente, acontece com grupos de pessoas, grupos étnicos, nações, religiões e assim por diante. Nossos problemas, nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, todo o caos da nossa vida, tudo isso nasce dessa incompreensão. Está entendendo agora por que eu estou dizendo que o que nós vamos ver aqui é a coisa mais importante da sua vida? Por que isso representa toda a base sobre o qual você constrói o resto? Porque pense sobre o tempo e a energia que você gasta correndo atrás desse caos, dessa confusão que se cria. E obviamente, tem pessoas que não acreditam nisso. Tem pessoas que não acreditam no que eu estou explicando aqui. Por quê? Porque essas pessoas estão tão identificadas com o pensamento, elas estão tão empedradas nele, que esse despertar, essa separação entre mente e consciência não faz sentido. Que consciência diz a pessoa que tem sua identidade empedrada no pensamento, na mente? Que consciência? Não existe consciência. Essas pessoas, elas ainda não estão prontas para entender e viver esse despertar. Por quê? Nós vamos ver isso ao longo dessa nossa aula. Mas preste atenção, o nosso objetivo aqui é justamente entender esse despertar que representa, de certa forma, como eu expliquei, a separação da consciência e do pensamento.
a separação, coloque isso como uma coisa assim que você precisa desenvolver cada vez mais clareza. Esse é o grande objetivo, o grande propósito. Se você visse aqui, eu tenho escrito aqui no meu mural, o objetivo supremo da vida é o quê? É o aflorar da consciência. Esse aflorar da consciência é o próximo passo na evolução humana. Porque nós, seres humanos, eu e você, nós não chegamos ainda ao fim da evolução. Nós somos um processo em desenvolvimento. A espécie humana ainda não é um processo finalizado. Seria terrível pensar isso, que nós humanos, do jeito como nós estamos hoje, com todas as nossas paranoias, com todo o nosso sofrimento, com toda a nossa angústia, se nós já fôssemos um produto finalizado. Isso seria loucura. E é por isso que algumas pessoas, por elas terem interpretações equivocadas sobre os seres humanos, e também por terem muitas vezes interpretações equivocadas sobre Deus, muitas vezes dizem como Deus poderia permitir que tanta maldade acontecesse, que tanta coisa ruim acontecesse. Esse tipo de pergunta é baseado basicamente em duas interpretações equivocadas. A primeira é que nós, seres humanos, somos um produto finalizado, criado por um Deus muito tempo atrás, que fomos criados, prontos. E o segundo é que Deus é uma figura patriarcal que controla tudo lá de cima. E que quer que a gente sofra. E que está o tempo todo nos vigiando, nos testando, pronto para nos punir. Bom, mas vamos lá. Então, nós temos que nos focar em duas coisas, tá? Sempre, isso é regra geral. Sempre que você vai aprender alguma coisa, sempre que você vai se debruçar sobre algo, você precisa entender que todo aprendizado, ele acontece em dois níveis. Anote isso. Um é o nível das palavras e dos pensamentos. Eu não teria como falar ou ensinar você sem o uso da palavra ou do pensamento. Então, palavras e pensamentos são necessários. E essa é uma parte, é um nível do pensamento. Mas mais importante que as palavras e que os pensamentos é o segundo nível. Existe um segundo nível, que é para onde os pensamentos e as palavras apontam. Então, o que eu estou falando aqui são só palavras e pensamentos. Eu não quero que você decore, que você aprenda essas palavras e esses pensamentos. Eu quero que você consiga chegar naquele lugar para onde as palavras e os pensamentos apontam. E esse segundo nível é o alvo do nosso encontro aqui. Que é o segundo nível, que é o lugar para onde as palavras e os pensamentos apontam. E o lugar para onde elas apontam é o quê? Preste atenção. É a essência de quem você é. É ali que nós queremos chegar. Nós queremos entender quem é você. E eu preciso usar palavras, eu preciso usar uma lógica, eu preciso usar pensamentos para dizer, ó, isso te leva, isso aponta para a essência de quem você é. Então, o propósito desse encontro é entender quem você é. Ou no caso de muitos de vocês, que já são meus alunos há mais tempo, seria aprofundar a percepção e a conexão com quem você verdadeiramente é. E com realmente, eu quero dizer que é entender quem você é nas profundezas do seu ser, não superficialmente. Eu quero dizer
com verdadeiramente, para você entender numa dimensão que é muito mais profunda do que a sua história pessoal. Porque você pode pensar que você é a sua história. Você pode pensar, mas eu já sei quem eu sou. Eu sou fulano de tal, eu sou fulana de tal. E a minha história é essa, eu nasci assim, tenho isso. E a maioria das pessoas, preste atenção, a maioria das pessoas não tem a mínima ideia de que existe uma dimensão de consciência nelas que é mais profunda do que a sua personalidade. Existe uma dimensão em você, preste atenção, existe uma dimensão em você que é muito, 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 infinitas vezes mais profunda do que a ideia que você tem sobre si. E se você passar a vida inteira pensando que você é apenas a ideia que tu tem sobre ti, sobre você, se você pensar isso a vida inteira, você vai viver a vida inteira uma ilusão. A ilusão cria a confusão, a ilusão cria o caos. Preste bem atenção. O que é o sofrimento? Você tem sofrimentos na sua vida? O que é o sofrimento? O sofrimento é um caos, é uma confusão. E quando é que nasce o sofrimento? O sofrimento nasce quando uma ilusão que você cultiva se choca com a realidade. Isso é o caos. Você pensa que as coisas deveriam ser assim, e aí você se choca com a realidade, e a realidade é diferente. Então, a coisa mais importante que você pode aprender na vida são duas. Primeiro, entender que existe em você uma dimensão infinitas vezes mais profunda do que a ideia que você tem sobre si. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é você entender quem é você para além das ideias que você tem sobre si. Agora, quando você não tem ideia de quem você é, para além da história que você conta, você fica preso no nível da superfície da realidade. Existe uma realidade superficial e você fica preso nessa realidade. E preste atenção, esse não é um lugar prazeroso de se estar. Preso na superfície da realidade não é um lugar prazeroso de se estar. Por quê? Porque você basicamente está preso em uma armadilha. Você está preso numa história. Você está preso na sua personalidade condicionada. E eu vou te explicar exatamente o que é isso, para que você consiga começar hoje à noite a se libertar disso. Porque a maioria das pessoas está preso na ideia que elas têm sobre si. Nós temos uma ideia, você tem uma ideia sobre si e você está preso nessa ideia. E quando nós vivemos presos na superfície da realidade, preste bem atenção, você sabe, de alguma forma, você sabe que alguma coisa não está certa contigo. Quando uma pessoa está preso na sua história, na superfície da sua identidade, ela sabe de alguma forma que algo não está certo com ela. Você sabe, em algum lugar, instintivamente em você, você sabe que falta algo. Há o sentimento de que tem alguma coisa muito importante faltando na sua vida. Pergunto,
você não se sente assim? Essa sensação quase permanente de que existe algo faltando. Você não sabe nem o que é, mas você sabe que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa faltando. O modo como nós interpretamos e sentimos isso mentalmente, o modo como percebemos que algo está errado, varia de uma pessoa para outra. Mas todos vivemos com essa sensação enquanto nós estivermos identificados com a nossa história, com uma ideia sobre nós. E esse sentimento de que algo está errado, esse sentimento de que algo está faltando, passa a guiar a nossa vida. Não importa. Esse sentimento de falta, esse sentimento de insuficiência, esse sentimento de que algo está errado, é como você estar num baile, numa festa de núpcias, com uma pedrinha afiada dentro do sapato. Pode ter toda a alegria do mundo, todo o luxo, todo o brilho, todos os holofotes em cima de você, mas o que te perturba verdadeiramente é essa pedrinha no sapato. E isso passa a roubar a sua atenção. Isso passa a guiar a sua vida. E aí, como eu falei, isso que nós sentimos estar errado varia e nós não sabemos o que é. Para algumas pessoas, quando você está identificado com a sua opinião, para algumas pessoas o que está errado, olha que incrível, o que está errado é o fato de que nem todas as pessoas do mundo têm as mesmas crenças religiosas que você tem. E isso é algo profundamente errado, que você não admite. Então, o que guia, se esse é o seu caso, o que guia a vida, a tua vida ou a vida dessas pessoas, é a necessidade de converter ou de combater essas pessoas, ou como muitas vezes já aconteceu na história, bem recente, o que guia a nossa vida é eliminar essas pessoas. Temos que matá-las. Por quê? Porque elas não têm as mesmas crenças religiosas que nós. Outras pessoas podem pensar que o que está errado é que nem todas as pessoas apoiam o candidato delas à presidência. E elas tornam aquelas pessoas que não pensam como elas seus inimigos. Outras pessoas podem pensar que o que está errado com elas é o fato delas terem tido uma mãe narcisista. Esse é o hub do momento. Como eu posso curar um marido filho de uma mãe narcisista? Eu tenho que curar. Quer dizer, isso guia a nossa vida. E muitos pensam que o que está errado é por elas terem nascido muito baixinho. Não terem 1,80 m de altura. Outras pensam que o que está errado é que elas não são magrinhas. Outras pensam que o que está errado é que elas são meio burrinhas. Outras pessoas pensam que o que está errado é que existe alguma coisa profundamente errado com a sociedade atual. E que nós temos que combater a sociedade. Estou falando exemplos de como nós nos distraímos. E é claro que tem algo errado com a sociedade, mas o que é a sociedade? É a soma total de indivíduos. E quase todo mundo pensa que há pelo menos alguma coisa errada com a sua história pessoal,
a maneira como você foi criado, a maneira como você foi educado, o pai que você tinha, a mãe que você tinha, o irmão que você tinha, o tio que você tinha. Então quando você se identifica com essa história, você acredita que o teu problema é a tua história. Aí você diz, eu sei o que tem de errado comigo, eu sei porque eu sou tão insatisfeito. Olha os pais que eu tive, olha a mãe que eu tive. E aí você pensa, tem tanta coisa errada na minha vida. Essas coisas não deveriam acontecer. Eu imaginei a minha vida de uma forma bem diferente do que ela está sendo. Algo precisa estar errado. E aí você olha e você diz, todos esses meus casamentos ruins, todos esses divórcios, esses sofrimentos enormes. Ainda por cima eu fui adoecer. Eu tive algumas conquistas, mas logo elas foram apagadas por uma sucessão de fracassos. E você se identifica com essa história. E você procura nessa história algo para justificar o que tem de errado contigo. E aí, o que acontece com nós? O que acontece com essas pessoas? Nós estamos sempre procurando e esperando a próxima coisa que vai nos preencher. Nós estamos sempre procurando a próxima coisa que vai nos fazer sentir realizados. Nós estamos procurando posse, nós estamos procurando reconhecimento, nós estamos sempre procurando alguma coisa que está faltando. Sempre tem alguma coisa faltando. Agora, o que nós não sabemos, preste atenção, o que nós não sabemos é que o que está faltando, ou o que nós buscamos lá fora, ou aquilo que nós culpamos os outros, como se eles fossem quem está nos impedindo de encontrar isso, o que está faltando não é nada disso. O que está faltando é a compreensão mais profunda de quem nós somos. E quando você não entende isso, você pode culpar grupos inteiros de pessoas como sendo os responsáveis por você se sentir incompleto. Isso é muito comum hoje em dia. E também muito satisfatório para essa falsa noção de eu que nós criamos. Por quê? Preste atenção. As pessoas dizem, você precisa ser o protagonista da sua vida. E eu te digo, isso é uma balela. Por quê? Porque, inevitavelmente, você é o protagonista da sua vida. As pessoas dizem, ou você é protagonista, ou você é vítima. Isso é uma bobagem. Por quê? Porque ser vítima é um protagonismo. Você assume o protagonismo da sua vida num papel de vítima. Mas você não deixa de ser o protagonista. Então você é o protagonista, você protagoniza. O que é num filme o protagonista? É a pessoa que exerce o papel principal. Então, ser protagonista é exercer o papel principal. Você sempre vai exercer o papel principal da sua vida, mesmo que esse papel seja de um protagonista vítima, ou de um vilão, ou de uma pessoa miserável. Porque preste atenção, as pessoas podem pensar que as pessoas não querem ser vítimas, mas preste atenção, se você pode se ver como uma vítima, seja uma vítima da sua história pessoal ou uma vítima da história do universo coletivo, uau! Ser uma vítima é muito satisfatório. Por quê? Porque isso te dá uma noção de eu muito clara.
uma noção de eu satisfatória. Porque tudo que você quer é saber quem você é. E se você não pode ser fulano ou ciclano de tal, por que não assumir o papel de injustiçado, o papel de vítima? E isso é muito sutil, estou te alertando. Eu não quero que você passe a vida inteira achando que você está combatendo uma injustiça, assumindo o papel de vítima. Porque você não é vítima, você pode assumir o papel de vítima, mas quando você assume o papel de vítima, isso é tão prazeroso como assumir o papel de vencedor. Então, o que acontece? Uma pessoa que se identifica com uma história de injustiça, isso é uma coisa satisfatória, mas é uma coisa satisfatória num nível completamente não satisfatória. É um paradoxo. Você se sente bem por se sentir mal. Vou repetir. Quando você assume o papel de vítima, você se sente bem por se sentir mal. E o mundo está cheio de pessoas assim. Pessoas que quanto mais reclamam dos outros, melhor se sentem. Mas isso é ruim. Só que essa falsa noção de eu pensa que é melhor. Por quê? Porque faz você pensar que agora você sabe quem você é. Mas de um modo mais profundo, isso é uma ficção. Você pode enfatizar a sua identidade de vítima no nível pessoal para te dar uma noção mais forte de eu. Ou você pode enfatizar também a sua identidade como o vitorioso, como sendo o melhor de todo. Para o seu falso eu, o falso eu não se importa com qual história você vai escolher. O importante é que você escolha uma história forte. Então você pode escolher, eu sou o melhor, ou você vai se colocar como o mais injustiçado, na sua identidade superficial. Mas ambos são igualmente falsas. E por que isso é importante? É importante você entender que quando a gente fala do falso eu, as pessoas geralmente interpretam o falso eu como aquelas pessoas que têm um senso exagerado de quem são, que pensam que são melhores do que os outros. E isso é um aspecto do falso eu, mas existe um outro aspecto do falso eu, que é tão forte quanto esse, que é das pessoas que têm uma autoimagem, uma identidade de vítima. Elas também são mais. Enquanto o outro é mais forte, o outro quer ser mais poderoso, a pessoa que assume a identidade de vítima, ela também é mais, só que ela é mais injustiçada do que os outros. E isso também funciona. Então, o que for mais conveniente para você, você passa a usar para criar a sua identidade conceitual. E as pessoas usam todo tipo de coisa para criar um senso de identidade mais satisfatório sobre elas mesmas. Só que presta atenção, toda a história que você conta, toda a história que você cria, ela só existe num lugar, na sua cabeça. Tudo consiste em estruturas do pensamento. E por que eu estou explicando isso? Eu estou explicando todos esses exemplos, estou explicando tudo isso para você entender de uma vez por todas o que é que eu chamo de estar preso no nível de pessoa, no nível da personalidade. Quando eu digo se identificar com o pensamento, é disso que eu estou falando. Então, o que é estar preso no nível da personalidade? O que é estar preso no nível da mente? O que é estar preso no condicionamento? É você estar
preso na sua própria história. E outra maneira de dizer isso é estar preso no nível da forma. A forma que você é. O que é a forma que você é? A forma que você é a forma física e a forma psíquica do que você é. Então você se identifica com as coisas que você tem e com aquilo que você pensa que é. Ou seja, preste bem atenção, é o eu associado ao meu e minha, que é relacionado a mim. Ou seja, o eu e a minha história. E somado a isso, estão todos os condicionamentos, todas as opiniões, todos os pontos de vista, todas as convicções através das quais você interpreta tudo à sua volta, inclusive a si mesmo. Você interpreta, preste atenção, você interpreta tudo de acordo com o condicionamento da sua personalidade. Você olha para as coisas quando você se identifica com uma história, quando você se identifica com o seu condicionamento, você olha para qualquer coisa, você olha para as coisas, para as circunstâncias, para as pessoas, e você imediatamente as julga e as rotula de acordo com o seu condicionamento. Esse é o sofrimento da sua vida. É isso que te atrasa. É isso que te segura. É isso que cria essa angústia, essa sensação de impotência, mesmo sabendo que você tem muito mais a dar. Então você julga tudo isso, você julga, você rotula a si mesmo, aos outros, as situações. Você julga tudo que chega no seu círculo de percepções. É inevitável isso, é inconsciente. Uma vez que você vê algo, uma vez que você vê uma pessoa, observa se não é assim, uma vez que você vê uma situação, uma circunstância, você precisa rotular isso. E o pior de tudo é que quando você rotula, quando você julga e quando você rotula uma circunstância, uma situação, um fato, um evento ou uma pessoa, de acordo com o seu condicionamento, uma vez que você cria essa percepção, você pensa que isso é a verdade, que isso é a realidade. Todo esse movimento da sua cabeça, você pensa que tudo isso é verdade. Você não percebe que você está vendo a realidade através das lentes da sua mente condicionada. Você não percebe que toda a realidade, a realidade real, sendo redundante, a realidade como ela de fato é ofuscada pelos pesados filtros do seu condicionamento. E que, na verdade, você não percebe que existe algo para além desse condicionamento. E você não consegue ver isso. Esse que é o grande trauma. Você se identifica, o grande drama, você se identifica com tudo isso e você não percebe, você não consegue mais enxergar. Você está dentro, imerso, você está aqui, você não tem como ver o todo. E esse é um estado terrível para se viver. Mas é normal. E é por isso que nós vivemos nesse sofrimento, nesse caos insano. E essa é uma questão tão fundamental que você raramente para a questão da identidade, de quem você verdadeiramente é. Essa é a questão mais importante na sua vida. Quem sou eu verdadeiramente? E você sabe disso. Você sabe que isso é importante. Mas o que você não sabe é qual é a sua verdadeira identidade.
Isso passa batido, passa despercebido. Porque na escola ninguém te ensina isso. Ninguém nos ensinou aquilo que deveria ser a coisa mais importante a ser ensinada para qualquer pessoa, para qualquer criança. Como saber quem você verdadeiramente é? Para você não viver uma ilusão. Quem é você? Como eu posso saber quem eu sou? Essa é uma matéria que se estuda na escola? Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Então, a grande pergunta, depois dessa nossa reflexão aqui, para você entender como você cria uma história sobre você, a grande pergunta que vem é o seguinte: quem é você? Como saber quem você é? Porque se você não sabe quem você é passa a depender de coisas externas. Você se compara com os outros e, de acordo com o que é mais apropriado, você passa a dar ênfase aos aspectos que você percebe onde você é um pouquinho superior aos outros. Quando você passa a se comparar com as outras pessoas e quando você percebe... Porque o motivo de se comparar é sempre ser mais. Sempre existe essa necessidade de ser mais. Quando você se compara com outro, você quer ser superior ao outro. E quando você encontra algo onde você é um pouquinho superior ao outro, é aí que o falso eu entra e cria uma construção mental na qual se apegar. E você pode ser mais no sentido positivo ou mais no sentido negativo. E essa ênfase que você usa para contar a sua história, ela pode estar na história da família, tipo, sabe de quem eu sou filho? Sabe quem era meu bisavô? Você sabe quem eram meus ancestrais? Eles fundaram essa cidade. Ou os meus avós, meus bisavós, fundaram essa empresa. E eles eram todos mais importantes que o resto da população. E eu vim dessa longa linhagem ancestral. Logo, eu sou mais importante que vocês. Por isso, vocês precisam me reconhecer. Ou sabe por que eu sou infeliz no meu casamento? Sabe por que não dá certo? Olha para a minha árvore genealógica. Está vendo essa relação desajustada entre meus tataravós? É por isso que eu sou assim. É por isso que meu casamento não funciona. E assim, você se vê preso nessas histórias. E é tudo história na sua cabeça. O exemplo mais amplo disso, vamos ir um pouco mais longe, é a família real inglesa. O príncipe Harry. Ele é um príncipe, o príncipe Harry. O que é ser um príncipe? É viver uma história na cabeça das pessoas. E quando o príncipe Harry renunciou ao seu título, ao que ele verdadeiramente renunciou? A uma história na cabeça das pessoas. E isso teve consequências profundas na vida dele e na vida da família real. Simplesmente por dizer, eu não quero mais viver nessa história que vocês inventaram para mim. Você também tem a sua história. E uma vez que você cria essa história, uma vez que você criou essa história, sair dela não é fácil, isso tem consequências. Por quê? Porque você criou a noção de eu, a noção de um ser especial, através dessa história. E é nisso que está o núcleo da sua identidade. E você vai usar provavelmente essa história até o leito da sua morte. Tudo sem saber que você está preso numa história. Isso faz sentido para vocês? E muitas pessoas podem não ter isso, dessa identidade com a família, mas elas têm outras coisas. Pode ser que elas tenham
mais posses que as outras pessoas. Ou pode ser que elas tenham mais conquistas. Pode ser que elas vieram do nada e alcançaram riqueza. E elas se identificam com essa riqueza, elas se identificam com essas conquistas. E isso pode nos dar um senso forte de identificação. Só que esse senso de identificação, ele nunca vai nos satisfazer por muito tempo. Esse é o ponto. Você não vai, nada externamente vai te satisfazer. Sempre vai ter esse elemento, sempre vai ter algum elemento de insatisfação. Sempre vai ter alguma coisa realmente importante faltando. Sempre. Sempre vai ter algo faltando. Muitas pessoas, elas têm um corpo mais bonito, um corpo mais esbelto que as demais. Talvez você tenha um corpo mais bonito que a maioria das pessoas e você pode se focar nisso e isso pode te dar um senso de superioridade perante os outros. Você se sente mais bonito, tem um corpo mais esbelto e temporariamente isso pode te dar uma noção de eu, isso pode te fazer feliz. Mas conforme os anos vão passando, o dia vai chegar em que você vai se olhar no espelho e alguma coisa vai ter mudado. O corpo bonito murchou, encolheu, ou expandiu, seja lá o que for. E se você estiver no seu carrão, por exemplo, você está dirigindo a sua Lamborghini, sua Ferrari, sua Mercedes, você pode se sentir superior aos outros porque eles vão olhar para você e vão dizer, uau, olha o carro dele. Ou você pode estar na sua bicicleta e olhar para o homem no Mercedes e dizer o seguinte, olha para esse materialista. Ainda bem que eu me desapeguei dessas coisas, estou livre disso. Hoje sou completamente feliz vivendo com a minha bicicleta. Já tive Mercedes, não quero mais. Estou muito acima desses materialistas que só pensam em bens materiais. Essa é uma forma bem sutil de algo que muitas vezes a gente chama de falso eu espiritual. Porque você se identifica com o oposto. Estou chamando a atenção para a identificação com a história. Porque você pode se sentir superior porque você é mais espiritualizado que os outros. Você pode se sentir superior porque você vai na igreja, ou você pode se sentir superior porque você é ateu. Sem perceber que isso também é uma noção de eu criada pela mente. Existem muitas pessoas, como eu já falei antes, que têm uma noção de eu de alguém muito infeliz. Elas se sentem desconfortáveis, injustiçadas, e é isso que elas pensam ser. Essa é uma maneira terrível de se viver. E ninguém nunca disse para essas pessoas que todo esse sofrimento, que todos esses dramas, que todos esses divórcios, que todas essas falências, que tudo isso não tem nada a ver com quem elas são. Isso não é quem elas são. Todos os sucessos, todas as conquistas, todos os troféus, todas as medalhas, todos os recordes, isso é apenas uma história na cabeça delas. Da mesma forma como a tristeza e todas as injustiças são apenas uma história, são palavras e obviamente palavras associadas às emoções que acompanham essa história. Então, diante disso, quando se vê que você não é a sua história, aí você diz, bom, se eu não sou isso, quem sou eu? E isso, como eu já falei antes, é a pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo. Agora, muitas pessoas vão dizer que essa pergunta não faz sentido nenhum. Por quê? Porque elas acreditam que nós somos nosso passado. E que nosso passado define quem nós somos como pessoa. Isso é uma crença muito comum. E essas pessoas negam que exista alguma outra coisa além disso.
Agora, como você está aqui me assistindo, eu imagino que aquilo que está além da personalidade em você já está despertando. Porque se não fosse, você nem estaria aqui, não faria sentido ouvir isso. Então, o que te trouxe até aqui é porque você já percebeu, de alguma forma, que você não é somente a história que você conta. E isso, preste atenção, isso que está despertando em você vai muito além de uma coisa pessoal. Isso que existe além da personalidade, além da sua história, é uma dimensão da consciência em você. Isso existe em todo ser humano, que é muito mais profundo do que a personalidade. E o contínuo jogo do pensamento, o fluxo contínuo do pensamento, que é a base que sustenta a nossa personalidade, a nossa história, é o principal obstáculo que nos permite ser quem nós verdadeiramente somos. E essa dimensão da consciência, ela já deve estar despertando em você, e é isso que te trouxe aqui. Mas isso é algo que vai além da pessoa como indivíduo. Na verdade, o que te trouxe aqui é o fato de que a consciência humana está evoluindo. É como o germe dentro de uma semente que quer nascer. E a consciência que existe em você e que quer evoluir através de você, te trouxe até aqui, de alguma forma fez com que você chegasse até aqui para aprofundar esse seu despertar. Por quê? Porque esse é o objetivo supremo da sua vida. O aflorar da sua consciência, trazer a luz da consciência à tona. E lógico, tem algumas exceções, algumas pessoas podem estar aqui só para contrariar. Elas podem estar pensando quanta bobagem ele está falando. Isso não faz sentido algum. O que acontece nesse caso? As palavras, aquilo que eu estou falando, está sendo percebido por essa pessoa, mas as palavras não vão além do barulho da mente dela. Então, essas palavras, elas ficam presas na mente, no barulho da mente. Ela escuta as palavras, mas não tem nada dentro dela que reconhece aquilo para o qual as palavras apontam. E isso é interessante. Eu sempre me surpreendia quando, com uma passagem no Evangelho, quando os apóstolos, estranhando que Jesus falava em parábolas, os apóstolos perguntaram para ele, mas por que tu fala em parábolas? Ele disse, é porque as pessoas têm ouvidos, mas não ouvem. Elas têm olhos, mas não veem. Então, para você entender essas coisas mais profundas, você precisa ir além do barulho da mente. Você precisa reconhecer, como eu falei lá no início, reconhecer aquilo para o qual as palavras apontam. Porque senão, tudo que você ouve fica preso no barulho da mente. E como não há nada além, as palavras não têm sentido nem significado. Por isso, para que o que eu estou falando faça sentido para você, tem que haver pelo menos uma pequena abertura no fluxo do pensamento. Uma pequena brecha que seja. E lógico, em muitos de vocês talvez, eu acredito que já existe essa brecha e talvez seja maior do que simplesmente uma brecha. E por essa brecha, as palavras entram e aquilo para o qual elas apontam é reconhecido. Isso é o despertar.
Quando eu digo, por exemplo, a essência de quem você é, se você ficar nas palavras, o que é a essência verdadeiramente? A essência é só uma placa que aponta para algo que nem pode ser explicado. Porque se eu te explicar o que é a essência, eu transformo a essência num conceito. Então, quando eu falo a essência de quem você é, ou quando eu digo para além da história, para além da personalidade, quando eu digo que existe uma essência mais profunda de quem você é, por um momento você precisa conseguir perceber isso, reconhecer isso em você, reconhecer isso como uma verdade em você. Se você sente que você não consegue agarrar isso, mas você sabe que isso é. Você reconhece a verdade nisso. Aí você já começou o processo de despertar. E lógico, isso é só o começo. É apenas uma coisinha mínima. Um pouquinho do reconhecimento do que isso significa. Para além das palavras, para além dos conceitos, para além dos pensamentos. E é sobre isso que eu estou falando. Não os conceitos. Eu estou falando, tentando criar uma ponte para isso que existe para além do pensamento. Tem uma coisa que Jesus falou sobre tribulações. E eu sempre fui uma mente muito tribulada no passado, muito questionamento, muitas perturbações, e ele tinha essa promessa incrível que ele dizia assim: neste mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci este mundo. Só que ele ainda estava vivo quando ele disse isso. Então, eu pensei, bom, ele é Jesus, mas ele disse, tende bom ânimo. Então, ele não estava falando dele, ele estava falando de nós. Então, o que é neste mundo? É o mundo da forma. O mundo da forma é tribulado, porque toda forma ela vem e desaparece, vem e desaparece, vem e desaparece. E quando você se apega, quando você se identifica com uma coisa, quando ela desaparece. Pense no seu bichinho de estimação. A maioria dos bichinhos de estimação vive menos do que nós. Então você se apega, você dá todo esse carinho, você dá toda essa atenção, mas ele vai morrer. É uma forma. Então, neste mundo, é um mundo de perdas e ganhos. Mas tende bom ânimo, você pode vencer esse mundo, porque ele venceu. Só que a gente precisa entender qual é esse caminho. E se não há uma abertura no fluxo do seu pensamento, o que é o fluxo do pensamento? É esse pensar incessante, esse pensar compulsivo e involuntário que acontece na mente das pessoas o dia inteiro. Essa voz na cabeça que deve existir na sua também. O dia inteiro. Imagine o seguinte. Imagine se você andasse na rua e você pudesse ouvir todos os pensamentos das pessoas em voz alta. Imagine se tudo que está acontecendo na cabeça das pessoas, de repente fosse amplificado e você pudesse ouvir o que essas pessoas pensam. Isso seria uma loucura. Imagina se você, por alguma coisa estranha que te acontecesse, você não conseguiria mais pensar em voz baixa, todo o seu pensamento seria amplificado.
E todas as pessoas ouviriam o tempo inteiro o que você está pensando. Olha o desespero que isso iria causar em você. Mas qual a diferença de fazer isso em voz baixa? Se você pudesse ouvir o que as pessoas estão pensando num local povoado, tumultuado, no shopping, imagine poder ouvir a mente de todas as pessoas. Seja lá o que elas estivessem pensando naquele momento, mas imagine você ouvindo, você iria perceber que isso é uma loucura. Por isso nós, seres humanos, nós vivemos de uma maneira bem insana. E o que você, na verdade, iria perceber? Preste bem atenção. Você não iria perceber, se você verdadeiramente escutasse o que uma única pessoa pensa o tempo inteiro, você enjoaria essa pessoa em 2 dias. Por quê? Porque ela sempre pensa a mesma coisa. Imagina tu ouvir o que o teu esposo ou a tua esposa pensa o tempo inteiro. Você iria dizer, pelo amor de Deus, para, tu já disse isso 1000 vezes. Porque você sempre ia ouvir a mesma coisa. Hoje eu estou feliz com isso, hoje estou infeliz com aquilo. Hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. Estou julgando isso, estou antecipando isso. Eu me arrependo daquilo que eu fiz no passado. Eu estou pensando no futuro sobre isso, estou ansioso com isso, em relação àquilo. Quer dizer, é sempre a mesma coisa. Pense no que você está pensando. Você sempre acha que você está a um passo de salvar o mundo com o seu pensamento. Mas, na verdade, isso não tem importância nenhuma. Você sempre está pensando a mesma coisa. A única coisa que isso faz, ela tira totalmente a sua paz. Não há um momento de paz. Isso é incrível, é inacreditável. Pense o seguinte. Nunca me esqueço quando... uma vez nós fomos viajar e pegamos um táxi e não sei porquê, o táxi estava ouvindo rádio em voz alta e era em francês, eu não entendia nada, não entendo francês, e aquelas pessoas falavam de uma maneira tão empolgada e parecia que tinha acontecido uma guerra ou uma invasão de ET. Daí eu lembrei que quando você ouve um rádio e você entende o que eles falam, é a mesma coisa, só que daí tu sabe que não tem importância nenhuma. Então imagina você sair por aí com um rádio na sua cabeça que você não consegue desligar. A maioria de nós tem isso na cabeça. E esse rádio fala com um tom de importância, mas não tem importância nenhuma. A mesma coisa acontece com o nosso pensamento. Nós estamos todo o tempo tentando, meu Deus, e se eu ficar doente? Meu Deus, e se isso acontecer? Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Quer dizer, como se isso não tem importância nenhuma. Literalmente não tem importância nenhuma. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque quase todo pensamento compulsivo, essa voz que você ouve o dia inteiro, é uma coisa completamente sem sentido. É um negócio repetitivo. Não existe nada de novo, não existe nada de criativo nele, exceto talvez muito raramente. Eu sei, prestar atenção, você vai ver que é muito raro um pensamento novo, um insight criativo, uma nova percepção aparecer. É raro, muito raro. E essa voz na sua cabeça, ela só tem uma função: manter a sua história, manter a sua personalidade. Tem a história de um homem que era um professor universitário, pesquisador, e ele vai até
um mestre Zen. E ele, por anos, esse professor, tinha estudado todos os livros, todas as escrituras dessa linha de pensar, dessa filosofia que é o Zen. Então ele vai até o famoso mestre, o mestre o recebe e diz, sente aqui por favor, e o mestre, aliás o professor, chega ao mestre e diz o seguinte, bem, eu já estudei tudo, eu já sei tudo sobre o Zen, mas eu quero ouvir do senhor. Quero saber também do senhor o que é realmente o Zen. Você consegue me explicar a essência do Zen? E o mestre Zen, ele tinha um bule e ele estava servindo um chá para esse professor. E ele começou a servir o chá. E a xícara encheu e ele não parou de servir o chá. E a xícara, obviamente, o chá começou a transbordar. E o professor, olhando para isso, ele disse, para. Mestre, não está vendo que a xícara está transbordando? E o mestre respondeu, bem, assim como essa xícara, você também está cheio de opiniões, você está cheio de pontos de vista, você está cheio de conhecimento, você está cheio de especulações. E como você quer que eu te explique alguma coisa se você não esvaziar a xícara antes? A sua xícara já está cheia. O que você quer? Que eu coloque mais coisas dentro? Essa foi a lição principal do mestre Zen. Como eu posso te ensinar sobre Zen se você não limpar, esvaziar a sua xícara? Então, presta atenção. Você quer mudar? A xícara cheia da história do mestre Zen representa o barulho incessante da sua mente. São os pensamentos que não param. É o lixo mental acumulado, o pensamento repetitivo e incessante. E o falso eu, que é a personalidade, que é a identidade, a imagem pessoal da qual eu falei no início, o falso eu e essa voz na cabeça, esse pensamento contínuo e repetitivo, andam juntos e eles enchem. A tua xícara está cheia. A sua xícara está cheia. Como você quer mudar? Como você quer entender algo novo? Então, provavelmente, você já está familiarizado com isso que eu acabei de explicar. E o que você precisa entender? Você já está identificado com a voz na cabeça. E a diferença entre você que está aqui e uma pessoa inconsciente é que você sabe que tem uma voz na sua cabeça. A pessoa inconsciente não sabe disso. Você não faz ideia. Existem bilhões de pessoas lá fora que sequer sabem que tem uma voz na sua cabeça. Uma voz que nunca para de falar. Por quê? Porque elas estão tão identificadas com essa voz que elas piamente acreditam que são essa voz. Não existe separação, não há consciência, não há presença. Toda a consciência dessas pessoas está presa nos pensamentos. E esse é o estado de estar preso na sua personalidade, na sua identidade, na sua história, no seu falso eu. Viver do falso eu é viver como se você fosse a voz na sua cabeça. Todo pensamento que vem à sua mente, quando você está identificado com a voz na sua cabeça, todo pensamento que vem à sua mente, imediatamente te agarra e passa a te possuir. Ele toma conta de você. Vem o pensamento de, por que ele fez isso? E esse pensamento se torna você. E você está tão identificado com esse pensamento que você acredita
Você acredita em cada pensamento que vem à sua mente. E o pensamento diz, preste atenção, eu sou importante, me dê tua atenção, eu sou importante. E você larga tudo, você para de viver a sua vida e você se concentra nesse pensamento. Vem um pensamento e diz, essa pessoa está te irritando. Aí você para tudo e você dá atenção para esse pensamento. O pensamento diz, essa pessoa está te humilhando. Você para tudo e você dá atenção para esse pensamento. Isso é estar identificado com o pensamento. E quando isso acontece, a coisa mais simples que você não vê claramente. Você vê através do filtro desse pensamento, que está condicionado pelo seu passado, pela sua cultura, pela cultura do país onde você cresceu, pela cultura da família, da sociedade, pelas suas circunstâncias pessoais, suas circunstâncias coletivas. Tudo isso determina o tipo de pensamento que você tem. Tudo isso determina o tipo de pensamento que tomou posse de você. E esse pensamento varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, mas o mecanismo básico por trás dele é o mesmo. E esse mecanismo é estar preso na mente não observada, da qual você extrai a sua noção de eu, da qual você extrai todo o pensamento. Todo pensamento, quando você está identificado com a mente não observada, faz parte da nossa noção de eu. Por isso, Sócrates dizia, a vida não observada não vale a pena ser vivida, porque ela é automática. Isso ele não falou que ela é automática, mas eu estou acrescentando. Então, é isso que a palavra identidade significa. Você se identifica com todo pensamento que vem à sua mente. E você acredita que todo pensamento que vem à sua mente é verdadeiro. É isso que acontece na nossa vida quando não há consciência por trás do pensamento. E isso, então, se torna o seu destino. A consciência, nesse caso, quando você está identificado com a sua história, é uma faculdade totalmente adormecida em você. A consciência, a presença ou a essência, ou seja lá como você quer chamar isso, é uma faculdade adormecida em você. Isso é a inconsciência. E enquanto ela estiver completamente adormecida, você é o quê? Você é refém da sua personalidade condicionada, da sua mente condicionada. Você, preste atenção, você está basicamente possuído. Como assim possuído? Porque essa história, essa personalidade, ela pensa por você. Ela pensa através de você, ela age através de você. Ela é um campo de energia que te possui e você nem sabe disso. Por isso que eu chamo isso de falso eu. Por quê? Porque você acha que você é essa personalidade. E para muitos o início da libertação é perceber que existe esse fluxo contínuo de pensamento na mente. E isso pode ser surpreendente quando você começar a perceber as coisas que passam pela sua mente. Você começa a observar a sua mente, observar esse fluxo de pensamento. E aí você diz, oh, isso é interessante. E é claro, quando você pensa, isso é interessante, isso já é de novo um pensamento. Mas antes do pensamento, há o reconhecimento disso, que depois o pensamento diz, é interessante. O reconhecimento não é uma voz na sua cabeça. O reconhecimento não é o pensamento, é a consciência. Depois de reconhecer, pode ser que
o pensamento se manifesta e diga, ó, isso foi interessante, eu percebi. Mas no momento de reconhecimento não há pensamento. O reconhecimento de que existe a voz na sua cabeça não é a voz na sua cabeça. E daí o pensamento pode dizer, há uma voz na sua cabeça. Mas para dizer isso, primeiro você precisa reconhecer. E esse reconhecimento do pensamento surge da consciência ou da presença. Por isso que alguém dizer que não é possível separar consciência de pensamento, ele só diz isso porque ele está preso no pensamento, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui. É o emergir da consciência. A consciência emerge e ela percebe o movimento da mente. Esse é o real sentido do despertar. Então presta atenção, bem rapidinho, segura mais um minuto, só para nós finalizar isso, para isso não ficar aberto, para a gente entender isso. Existe então a voz na sua cabeça. E é engraçado, as pessoas dizem, eu penso, mas elas não pensam, porque o pensamento não é uma escolha, não é um ato voluntário delas, por isso é uma ilusão, até mesmo dizer eu penso, porque você não pensa, você está sendo pensado pelo pensamento, você está sendo criado pelo pensamento, por esse campo de energia, isso é incrível perceber isso. Então quando você diz, mas por que eu não consigo mudar? É porque você está preso nesse campo de energia. E o mestre Zen disse, como posso explicar algo a você a menos que você esvazie a sua xícara? Esvaziar a xícara. E essa é uma exigência enorme. Se eu estou cheio de lixo mental, como eu vou esvaziar a minha xícara? Porque se eu conseguir esvaziar a minha xícara, eu estaria automaticamente iluminado se eu conseguisse esvaziar a minha xícara. Mas nós também não queremos esvaziar a nossa xícara. Por que nós não queremos esvaziar a nossa xícara? Porque a nossa noção de eu, a nossa identidade, aquilo que nós somos, está nisso. Nós investimos a nossa noção de eu nisso. E se nós renunciar a isso, o que nós vamos ser? Então existe a ideia de esvaziar a xícara. Mas presta atenção, porque esse ensinamento de esvaziar aponta para alguma coisa. Pense na palavra que ele usa, vazio. E isso é interessante. Essa é uma palavra importante também na doutrina de Jesus. Jesus não usa a palavra esvaziar ou vazio, mas ele usa o termo renunciar. O mestre Zen disse, como posso te ensinar o que você quer saber, se você já está cheio, se você não esvaziar a sua xícara? Jesus disse, se quiseres me seguir, você precisa renunciar. Renunciar a quê? Renunciar a ti mesmo. Não dá para renunciar ao que você verdadeiramente é. O renunciar é o esvaziar a xícara. Então, quando Jesus diz, se você quer me seguir, você precisa renunciar a si mesmo. Isso, na minha conclusão, é o equivalente a esvaziar a xícara. Renuncie a si mesmo. O que isso quer dizer? Significa renunciar a todo o lixo mental que você confunde com a sua identidade. E o que resta quando você esvazia a sua xícara? Ela se torna vazia. E o que resta quando você renuncia a si mesmo? Quando você renuncia à sua identidade? Quando você renuncia à sua história? Quando você renuncia ao seu barulho mental? Ao barulho mental, a essa voz, esse condicionamento que sustenta essa história.
O que acontece quando você renuncia a isso? Você se torna vazio. Mas o vazio é o quê? O vazio é a dimensão da consciência em você. E isso é o que nós poderíamos chamar de dimensão espiritual da consciência, ou a consciência mais profunda, ou a consciência mais elevada, ou a essência, ou a vida, ou o reino dos céus. Não importa o nome. O nome são apenas palavras. O que importa é para onde isso nos leva, para onde isso nos conduz. E isso, essa consciência, existe em cada um de nós, existe em todo ser humano, como a nossa essência mais profunda. Ela existe em cada um de nós, mas a maioria de nós não sabe ou não reconhece isso porque o nosso barulho mental é tão denso. Ele é tão denso que não conseguimos perceber que existe esse campo consciente subjacente que está por baixo de todo esse barulho. E é isso que eu quis dizer quando lá no início eu disse que em bilhões de humanos isso ainda é uma faculdade adormecida. Então, perceber isso, se tornar isso, é, na minha opinião, com toda certeza, a percepção mais importante da sua vida. Muito mais importante do que aquilo que você já conquistou ou do que qualquer coisa que você pode conquistar no mundo da forma. Sejam essas suas conquistas relacionadas a palavras como um sucesso absoluto ou um fracasso tremendo. Reconhecer essa consciência como sendo você é a coisa mais importante e mais poderosa que você pode alcançar. Porque nessa percepção, perceber a consciência, a essência para além da personalidade que criamos com o nosso passado, nessa percepção há o reconhecimento da unidade. Você reconhece a unidade. Lembra das palavras de Jesus? E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse é o espírito da verdade, que o mundo da forma física, esse mundo, não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. E ele disse para os apóstolos, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Entender esse estágio é o que nos leva a transcender a identificação com as tribulações desse mundo, com o caos desse mundo, com os ganhos e as perdas desse mundo. É a identificação com esses ganhos e essas perdas que cria o caos, o sofrimento. E transcender isso cria a ordem que está para além do caos. Isso faz sentido para vocês? A coisa mais importante, então, e esse é o objetivo desse nosso aulão aqui, a coisa mais importante é você se despertar para isso. É você entender que para além dessa história, desse fluxo contínuo de pensamento que existe na sua cabeça, para além disso, existe uma outra dimensão de você, uma outra dimensão que é aquilo que você verdadeiramente é. Perceber isso, entender isso, buscar isso. Buscar não no sentido de buscar no futuro, mas de entender isso. É o objetivo principal da nossa vida.
É o objetivo principal. Você está entendendo isso? E você achou que você era um pobre, pequeno ser humano. E você é a forma através do qual o universo quer se manifestar. O universo, essa consciência que é o universo precisa de você para se manifestar, para aflorar através de você. Então, tem muitas perguntas. Qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui é chamar consciência para isso. E se você acompanhou essa 1h40 de aula, você já percebeu o que a maioria das pessoas não percebe. E se isso faz sentido para você, começando não amanhã, na outra segunda-feira eu vou fazer uma série de 7 lives, 7 aulas, mais ou menos como essa, para aprofundar esse conteúdo totalmente gratuito aqui para você. Então se programe, começa agora, não sei que dia que é,